meus amadinhos. Gente, hoje eu quero trazer uma história incrível da Bíblia, que vocês vão achar no livro de Juízes, capítulo 6 ao capítulo 8. É uma história incrível, né, que é a história de Gideão. Então eu peço que você separe um tempo aí do seu dia, da sua semana, para que você leia esses capítulos. Eu tenho certeza que você vai ser revigorado aí com o poder de Deus quando você lê. A história de Gideão eu vou contar para vocês da forma mais breve possível. Gideão era um homem que fazia parte da tribo de Manassés, porque o povo de Israel era dividido em tribos, 12 tribos, e ele era da tribo de Manassés. E devido à idolatria do povo de Israel, né, Deus permitiu com que esse povo ficasse sobre o jugo dos seus inimigos, os midianitas, os amalequitas e os povos vizinhos, etc. Os principais eram esses, midianitas e amalequitas. E eles destruíam a plantação do povo de Israel, eles matavam o gado do povo de Israel e etc. Então, tudo isso por conta da idolatria dos israelitas, né? Eles estavam sob o pecado da idolatria, então Deus permitiu que o povo de Israel, ficasse, né, sobre esse jugo de seus inimigos. E, de acordo com o que você vai lendo, os capítulos que eu mencionei para vocês, 6, 7 e 8 de Juízes, você percebe que Gideão era um homem medroso, né? Ele se sentia o menor de todos. Então, Deus escolheu logo ele. Incrível, né, gente? Porque é assim, gente, Deus capacita quem ele escolhe. Ele não escolhe os topzeiros, ele capacita quem ele quer usar, entendeu? Sacou aí? Então, o que eu quero trazer para vocês com essa história? Eram 135 mil homens do exército dos inimigos. Olha o tanto de gente. E quando Deus convocou Gideão, ele tinha 32 mil homens. Gente, olha a diferença. 135 e 32. Nem vai ser uns 35, né? Pra ficar uma desigualdade aí de 100 redondinho, né? Mas, enfim. Deus chamou ele. E ele falou assim, Deus, você tá comigo mesmo? Né? Medroso, duvidoso, aquela mente descrente, duvidosa. Aí ele pediu provas. A primeira prova foi para que o fogo consumisse a oferta de Gideão. Né? Gideão colocou uma oferta lá para Deus e falou, Deus, você tá comigo mesmo? Faça com que o fogo consuma essa oferta. O que aconteceu? O fogo foi lá e consumiu a oferta. Mas ele ainda estava achando pouco, gente. Ver o fogo assim consumindo a oferta dele, ainda estava achando pouco. E depois que Deus deu essa prova, Deus foi lá e falou para ele, Gideão, destrua o altar de Baal, né? Ele foi lá e destruiu o altar de Baal, que era uma imagem lá que o povo de Israel estava adorando, outro Deus, etc. Ele destruiu, né? Obedeceu a Deus e destruiu aquele altar. Leia com atenção, leia lá os capítulos. Depois ele pediu, né, a segunda prova, que eu creio que você já deve ter ouvido falar, que é a da lã, né? Ele colocou um montinho de lã aqui e falou que queria que essa lã molhasse, né, durante a noite, mas o chão ficasse sequinho. Aí ele foi dormir, no outro dia ele foi lá, pegou a lã lotada de água e o chão sequinho. Aí não tava bom, né, gente? Pediu mais uma, porque é assim, né? Um é pouco, dois é mais ou menos, pra ele não tava bom não. Foi e pediu a terceira. E qual que era a terceira? O inverso. Ele colocou um montinho de lã e falou assim, agora eu quero que o chão fique molhadinho, mas eu quero a lã sequinha. E Deus, né, com toda a sua paciência e graça, falou assim, tá bom, meu filho, eu vou fazer. Foi lá e fez. Ele acordou no outro dia, o chão tava molhado e a lã tava sequinha. Ele falou assim, não, então Deus tá comigo mesmo, a gente vai lá. E ele pegou os 35 mil homens. Vendo seus 32, né, seus 32 mil homens contra os 135, já era, tipo, quase impossível, né, gente? Pelo amor de Deus, é uma diferença muito grande. Aí Deus falou assim, não, nós vamos diminuir mais. E foi selecionando, você vai ver como Deus seleciona lá as pessoas. Aí caiu para 10 mil. E depois para 300 homens. Sim. Deus fez com que Gideão fosse contra os inimigos de Israel com uma diferença absurda de 135 mil homens contra 300 homens. Gente, pensa só. É humanamente impossível. É humanamente impossível. E é uma das coisas que eu quero trazer para você nesse vídeo. Viver com Deus é viver o sobrenatural. Todos os dias. Entenda que viver o sobrenatural de Deus não é um evento. O sobrenatural de Deus não é um evento.
aconteceu esse evento. Não. O sobrenatural de Deus é um portal. É um portal que você vai viver sempre o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Quando você aceita Cristo no seu coração, entenda, não é o fim. Eu aceitei Jesus Cristo, agora eu tenho a salvação. A salvação não é o final das coisas. A salvação é o início de uma vida vivendo o sobrenatural de Deus para você. Gente, isso é fenomenal! Jesus te chamou para andar com Ele e viver com Ele de glória em glória. Vai ser cada dia mais sobrenatural de Deus na sua vida. Então, creia em Deus, receba Ele como seu Salvador e prepare-se para viver uma vida extraordinária, uma vida no sobrenatural, uma vida vivendo as coisas impossíveis que só Deus é capaz de fazer. E sabe o que aconteceu? Óbvio, né? Que eles venceram, porque eles tinham Cristo. Eles foram com os 300 homens, fizeram, né? Eles se consideraram... Eles ficaram em volta, né, dos seus inimigos à noite e eles tocaram as trombetas. Gente, eles venceram um exército de 135 mil homens com jarros e trombetas. Sim, acredite. Fenomenal. Só Deus mesmo pra fazer isso, gente. Eles não foram lá lutar, não. Eles ficaram em volta do povo e quando Deus mandou, eles quebraram os jarros e começaram a tocar as trombetas. Os seus inimigos, aquele exército imenso, ficou morrendo de medo e eles começaram, a Bíblia fala que eles começaram a entrar em luta contra eles mesmos. E depois, né, a Bíblia vai explicando que eles vão lá, o povo de Israel vai e mata os líderes e destrói todo o povo, que eram seus inimigos, que estavam subjugando o povo de Israel. Então, gente, isso é muito fenomenal. Então é isso que eu quero trazer pra vocês. E tinha outra coisa também. Só um minutinho que eu esqueci onde é que eu pus. O que é mais extraordinário nisso é que, às vezes, o que eu quero contar pra você é que às vezes Deus vai tirar coisas da sua vida, assim como tirou de Gideão. Ele tirou milhares de homens do exército de Gideão. Pra quê? Para mostrar que Deus era com eles, que às vezes realmente Deus vai tirar coisas da nossa vida que nós temos nos apoiado nisso. Tipo, eu tô me apoiando nisso, eu tô me apoiando no meu emprego, eu tô me apoiando na minha família, eu tô me apoiando no meu pastor, eu tô me apoiando na minha igreja, mas não, Deus quer que você se apoie nele. E às vezes vai ser necessário que Deus remova da sua vida certas coisas, para que você pare de escorar nessas coisas e comece a se apoiar nele, comece a se apoiar em Deus. Foi isso que Deus fez com Gideão. Deus tirou um monte de homens de Gideão, deixou ele para viver algo realmente impossível. Olhava assim e falava, isso é impossível, gente. Como é que eu vou enfrentar 135 mil com 300? Isso é impossível. Mas é assim. Às vezes, uma coisa que Deus trabalhou muito no meu coração esse ano foi o seguinte, olha a frase, que quando nós fazemos algo com as nossas próprias habilidades, com as nossas próprias forças, né, o mérito é nosso, né? Mas quando Deus faz algo em nós que é além daquilo que nós sabemos fazer, o mérito vai para Ele, a glória vai para Ele. E quando a glória é dele, a glória dele reflete em nós, tá entendendo? Então nós precisamos aprender a viver com Cristo, devemos aprender a viver dependendo de Cristo, não daquilo que nós temos, não daquilo que nós somos, mas daquilo que Ele é, daquilo que Ele quer fazer em nós. Então, aqui tá escrito no livro que eu tô lendo, que percebemos que o que Deus nos deu como ferramenta se tornou um fim em si mesmo. O que é isso? Às vezes Deus vai nos dar ferramentas, né? Assim como o Gideão tinha esses 32 mil homens, era a ferramenta que Gideão tinha. E talvez ele ia se escorar nessa ferramenta, não. Então eu vou contra os meus inimigos com a ferramenta que Deus deu. E ele estava focando mais nessa ferramenta do que no próprio Deus. Então Deus foi lá e tirou a ferramenta dele. Deus tirou a ferramenta dele para que ele visse, para que ele tivesse consciência que maior é Deus do que a ferramenta que Deus dá. Então, realmente, às vezes Deus vai tirar coisas da sua vida,
Deus vai permitir situações na sua vida para que você veja que Ele está acima de tudo e todos. Para que você deixe de escorar naquilo que você está escorando, naquilo que você está depositando a sua fé, para que você deposite a sua fé nele. Então, às vezes Deus vai tirar coisas que você vai falar, lascou, gente, já era minha vida, como é que eu vou fazer da minha vida agora? E sabe o que Deus quer com isso? Para que você se concentre nele, para que você ore mais, para que você busque mais ele, e então, sim, viva o sobrenatural dele para você. Deus, ele quer que você viva o sobrenatural, Deus quer que você viva o extraordinário, Deus quer que você viva o impossível. Mas isso vai acontecer quando você colocar sua fé somente nele, quando você deixar o seu medo de lado, porque o medo, ele nos paralisa, e o Senhor, ele não quer isso. O Senhor, ele quer tirar de você esse medo. Deus, ele quer que você tire o seu medo e se concentre só nele, porque quando você tirar esse seu medo e se concentrar só nele, você vai realmente, né, quando você concentrar em Deus, você vai realmente perder o medo. Porque se Deus é por nós, né, quem será contra nós? Então, joga seu medo de lado, joga essa insegurança de lado, esses seus pensamentos de que você não vai dar conta, porque você tem um Deus com você, que é capaz do impossível. Nosso Deus é o Deus do impossível. Então, crê em Deus, deposite sua vida em Deus, deposite a sua vida somente em Deus e tire tudo isso de ferramenta. Não, a ferramenta é ferramenta, gente. Ferramenta Deus dá e Deus tira. Então, concentre-se no dono das ferramentas, né, gente? Então, é isso que eu quero trazer pra você. Às vezes eu dou uma embananada aqui, né? Normal, olhando pra uma câmera, me sinto meio idiota. Mas é algo que Deus tem me chamado pra fazer. E se eu não começasse a fazer, eu nunca ia acostumar, né? Então, leia Juízes 6, 7 e 8. E veja aquilo que Deus quer trazer pra você. Se desprenda do seu medo. Você tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo do seu lado. Você não precisa de mais nada. Então, pare de colocar as suas expectativas, pare de colocar a sua segurança, a sua força em ferramentas, em pessoas, em objetos, em situações, em você mesmo. E comece a depositar tudo em Deus. E quando você depositar tudo em Deus, você não vai ter mais medo de nada, porque Deus é contigo e você vai ter consciência disso. Quando você colocar a sua confiança em Deus, você vai viver o sobrenatural dele. Você vai viver o extraordinário, você vai viver de glória em glória. Então, receba Cristo no seu coração como seu único e suficiente Salvador. E prepare-se para viver o top, 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 top de tudo aquilo que Deus tem para você. Viver, presenciar o impossível. Viver e presenciar o extraordinário. Viva, viva, viva de glória em glória com Deus. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Fui.